Tem coisa que um homem aguenta calado por anos, por consideração, por história, mas tem uma linha que quando é cruzada não tem mais volta. Para mim, essa linha tem nome, sobrenome e aconteceu numa noite de sábado, que devia ter sido só mais um churrasco entre amigos. Existe um limite, sabe? Um limite bem claro entre aquela brincadeira boba de casal e a humilhação pública que serve só para alimentar o ego de quem ficou fútil com o passar do tempo. Eu sou engenheiro agrônomo, passei a vida inteira lidando com coisa bruta. Terra, bicho, com natureza que não mente para você. Se você planta milho, você colhe milho. Se você cuida da terra, ela vai te responder. Mas, a gente é mais difícil. Principalmente quando é a pessoa que dorme do seu lado. Enquanto eu estou dirigindo aqui agora, passando por essas luzes da cidade, eu fico pensando como é que eu demorei tanto para enxergar o que estava na minha cara. Eu sou o Ricardo, estou chegando nos meus 49 anos, moro em Ribeirão Preto já faz mais de 20 anos. Se você conhece a região, sabe que aqui o sol não brinca e o trabalho no campo é bem pesado. Eu sempre tive orgulho disso. Orgulho de chegar em casa com a bota suja da terra vermelha aqui da região, sabendo que aquele suor ali era o que pagava as contas, o que deu o conforto que a minha família tem hoje. Mas a Sandra, de uns anos pra cá, parece que esqueceu de onde veio. 20 anos de casados não são 20 dias. A gente começou do nada. Eu lembro que a gente andava numa picape velha, sem ar-condicionado, vidro à manivela, e ela não reclamava de nada. Pelo contrário, ela dizia que tinha orgulho do meu jeito, que eu era o herói dela. Mas aí o dinheiro começou a entrar mais forte. A gente mudou para um condomínio, e ela entrou nessa onda de redes sociais, de querer parecer o que não é, sabe? Ela se tornou essa mulher que só vive para postar foto, para parecer rica, para estar perto de gente que fala difícil e que nunca, provavelmente, nem pegou numa enxada. E eu sou o atraso da vida dela, né? Você já sentiu que o seu sucesso, o fruto do seu trabalho, virou motivo de vergonha para sua mulher? É um negócio esquisito de falar, né? Mas parecia isso. Ela amava o que meu dinheiro comprava, mas não gostava do homem que precisava trabalhar para ganhar esse dinheiro. Eu comecei a notar isso nas pequenas coisas. Não foi de uma hora para outra. Foi uma escalada de desrespeito silencioso. Eu lembro do dia, acho que foi numa terça ou quarta, não lembro certinho, porque eu tinha acabado de chegar de uma consultoria puxada lá perto de Barretos. Eu estava muito cansado. Entrei em casa, querendo tomar um banho, e ela estava na sala com duas amigas que deve ter conhecido no salão de beleza. Antes de falar boa noite, ela já mandou assim: Ricardo, pelo amor de Deus, não pisa no tapete com essa bota imunda. Vai lá pelo fundo, entra pela lavanderia. As amigas dela soltaram aquele risinho de lado, sabe? Eu fiquei ali parado na porta, com a chave na mão, me sentindo um intruso na casa que eu mesmo paguei. Ela não perguntou se eu estava cansado, se eu tinha jantado. O problema dela era a terra vermelha no tapete que custou o olho da cara. Naquele dia eu nem disse nada, só dei minha volta, entrei pela cozinha e deixei aquilo martelando. Cara, você já passou por alguma coisa parecida? Já sentiu que virou um estranho dentro do seu teto? Clica no like aqui embaixo. E também comenta de onde que você está ouvindo, qual cidade, porque eu percebo que tem gente do Brasil inteiro e até de outros países assistindo essa história. É importante a gente saber que não está sozinho, sabe? Porque às vezes a gente acha que a culpa é nossa, que é a gente que está ficando ranzinza, porque está ficando mais velho. Mas eu acho que não é. A Sandra passou a me tratar igual um acessório útil, mas sem brilho. Tipo um gerador de energia. Você sabe que ele é importante, mas quer que ele fique escondido no fundo do quintal, porque faz barulho e é feio. Ela começou a ter vergonha do meu jeito simples. Ela queria que eu usasse aquela roupa de marca, que não combina comigo, que eu falasse de um jeito que não é meu. E a coisa foi piorando. Eu comecei a perceber que nos grupos de WhatsApp dela, que ela achava que eu nunca via, o tom era sempre de deboche, sabe? Um dia eu estava procurando o carregador do celular, e o dela estava em cima da mesa, apitando sem parar. O celular dela, na verdade. A tela acendeu e eu vi uma mensagem de uma tal de Michele, uma das amigas dela. Dizia assim: amiga, como que você aguenta o Ricardo? Ele é tão chucro. E a resposta da Sandra, que eu li antes de fechar a tela, foi pior. Ah, ele é inofensivo. Ele é meu velho fiel. Não tem perigo de me trair porque nenhuma mulher hoje em dia quer um homem que cheira soja e suor. Aquilo me deu uma raiva, não pela traição em si, porque eu nunca fui de farra, sempre honrei meu compromisso. Mas a certeza dela, a forma como ela me via igual um coitado, sem mercado. Como se eu fosse um bicho de estimação que não tem para onde fugir.
Ela achava que minha fidelidade era falta de opção, sabe? Você entende o peso disso? Ela não achava que eu era fiel por caráter, mas porque eu era ruim do negócio. O que ela não sabia, ou ela se recusava a enxergar, é que o mundo lá fora não vê o Ricardo do jeito que ela vê. Naquele mesmo mês, eu tive uma reunião com uma cliente nova, Mariana. Uma produtora rural de peso, uma mulher decidida, inteligente. Ela comanda uma das maiores fazendas da região. A gente passou o dia no trecho, sabe? Rodando, avaliando o solo, traçando estratégia. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti visto, sabe? Não como um gerador de dinheiro, mas como um homem que sabe o que faz, que tem autoridade, que tem uma conversa que flui. Aí no final do dia, a gente estava tomando um café, num posto aqui na beira da estrada. E ela me disse, Ricardo, é difícil achar um homem com a sua integridade e esse conhecimento hoje em dia, sabe? A sua esposa deve ser uma mulher de muita sorte. Eu dei um sorriso meio sem jeito, agradeci e mudei o assunto, né? Mas aquela frase, sabe, ficou ecoando. Sorte. A Sandra achava que a sorte era minha por ter ela. Ela achava que estava me fazendo um favor de estar comigo. A tensão lá em casa estava a um ponto que você conseguia cortar com uma faca de pão, de tão rígida que estava já. Eu estava ficando cada vez mais quieto, só observava. Eu não sou de explodir, eu nunca fui. Eu sou mais de analisar, de processar as ideias. E eu estava processando que o meu casamento tinha virado uma fachada só para manter o status dela. Aí veio o tal do churrasco no Fabrício. O Fabrício é um antigo amigo da escola. Um cara legal, mas que também entrou nesse círculo de gente que gosta de ostentar. A festa tá bem cheia, muita gente da alta sociedade, sabe, de Ribeirão. Eu fui porque não queria confusão. Coloquei uma camisa limpa, mas não mudei meu jeito. Tava lá cuidando da churrasqueira com o Fabrício, porque eu gosto disso, sabe? Eu gosto de fogo, gosto de fazer uma carninha. Enquanto a Sandra tava na rodinha das mulheres, com as suas tacinhas de espumante, querendo ser a estrela, sabe? Eu tava ali, meio de costas, virando uma costela. Aí o assunto na roda delas mudou, sabe, pra traição. Sabe como que é, né? Uma começou a falar de um marido de uma conhecida que foi pego, a outra começou a dizer que o homem é tudo igual. Aí o Fabrício tentou ser engraçado. Aí ele gritou lá da churrasqueira: Ô Sandra, abre o olho, hein? Olha o Ricardo, hein? Esse cara aí no meio dessas fazendas, com essas agrônomas novas, você não sabe o perigo. Eu ri, né? Achei engraçado, achei que ia ficar por isso. Mas aí a Sandra, ela viu ali uma oportunidade de brilhar, diminuindo o próprio marido. Ela deu aquela risada estridente, sabe? Aquela que ela usa para chamar atenção e soltou para todo mundo ouvir com aquele tom de superioridade dela, que fez até eu gelar. O Ricardo? Gente, vocês não conhecem o marido que eu tenho. Ricardo não me trairia nem se ele quisesse. Ninguém ia querer esse homem. Olha para ele, só sabe falar de trator e de safra. Que mulher ia ter paciência para isso? Ele é fiel porque não tem outra saída, tadinho. O silêncio que veio depois foi estranho. O Fabrício perdeu o sorriso na hora, sabe? O gelo batendo no copo parecia um trovão no meu ouvido. Eu senti o sangue subir na nuca. Minhas mãos ficaram pegando fogo, ficando na carne mesmo. Eu não olhei para trás na hora. Fiquei ali só, com fogo nos olhos, sentindo o calor da brasa no meu rosto. Mas o frio no peito era grande, hein? Eu conseguia sentir todo mundo olhando para mim. Uns com pena, outros com aquele risinho de canto de boca, esperando para ver se eu ia ser o frouxo que ela descreveu ou se ia ter alguma reação. Aí a Sandra continuou rindo, achando que tinha feito a piada do ano. Ela deu mais um gole no espumante dela e completou: Ah, é verdade, gente. Ele é o porto seguro mais sem graça do mundo. Eu durmo tranquila, porque sei que o mercado para ele tá fechado faz tempo. Ela ainda conseguiu piorar o que já estava ruim. Naquele momento eu nem senti tanta raiva. Eu senti foi uma clareza, sabe? Parece que deu um estalo. Sabe quando as peças de um quebra-cabeça começam a se encaixar e você percebe que a imagem final não é legal? Você espera uma coisa e a outra? Pois é. Eu percebi que eu estava dando a minha vida, meu esforço e minha lealdade para uma mulher que nem me amava. E ela me desprezava profundamente. Tinha me transformado num bobo da corte para entreter os amigos dela. Eu larguei o pegador de carne em cima da tábua, sem pressa. Limpei as mãos no pano de prato que estava no meu ombro. Eu ainda sentia aquele nó na garganta. Mas o meu limite tinha sido cruzado. E o que a Sandra não sabia, que ninguém ali sabia, é que eu não era um homem que estava pintando. Eu virei devagar. O olhar dela cruzou com o meu por um segundo. Ela parece que percebeu que tinha passado do ponto. Devia ter bebido muito. Mas a arrogância dela era maior que o bom senso. Ela ainda sustentava aquele sorrisinho de deboche, sabe? Esperando que eu desse alguma risada amarela para confirmar que eu era inofensivo, igual ela dizia.
Aí eu fui para a rodinha delas. O pessoal abriu espaço como se tivesse passado uma tempestade, parecia que estava com medo. Aí eu parei na frente dela, olhei bem nos olhos dela, aqueles olhos que eu já tinha admirado tanto que agora parecia vazio, sabe? Respirei fundo, sentindo aquele cheiro de churrasco misturado com o perfume caro dela que eu tinha dado para ela no aniversário de casamento. E todo mundo parou, travou. Não voava uma mosca no quintal. Aí eu dei um passo para frente, cheguei perto e com a voz bem calma, a voz mais calma do mundo, aquela voz que eu uso quando o negócio está sério na fazenda e eu preciso tomar uma decisão de milhões, eu respondi. A resposta que eu dei ali na frente de todo mundo não foi um xingamento, não foi um grito. Foi algo que fez o rosto dela mudar de cor na mesma hora. Ela foi do rosa do espumante para o branco do papel em questão de segundos. As amigas dela até se contorceram. O Fabrício parou com o copo no meio do caminho e eu percebi que a partir daquele segundo tudo ia mudar, nada ia ser como antes. Eu nunca fui de jogar baixo, sabe? Mas tem hora que você precisa mostrar para a pessoa o tamanho do erro dela. E a Sandra, ela estava prestes a descobrir que o mercado que ela dizia que estava fechado para mim, na verdade nunca teve tão aberto. Só que ela nunca teve a capacidade de enxergar o homem que tinha em casa. Comecei a falar, e cada palavra que saía da minha boca era como se eu tivesse arrancado uma das vigas que segurava aquela casa de aparência que a gente vivia. Eu não sei se você já teve a sensação de estar prestes a destruir tudo para poder começar de novo. É um medo misturado com uma liberdade que chega a dar tontura. Eu olhei para Sandra, olhei para as amigas dela que estavam adorando o espetáculo e senti que aquele Ricardo, que aguentava tudo em silêncio, tinha ficado lá na churrasqueira, junto com o carvão. Eu ia dizer para ela exatamente o que estava acontecendo. Ia contar sobre as mensagens que eu vi, ia falar da Mariana, ia falar sobre como era ser valorizado por quem realmente entende o que é um homem de verdade. Mas antes de eu falar sobre os outros, eu precisei falar sobre nós. Ou sobre o que tinha sobrado de nós. Ela tentou desviar o olhar, tentou dar mais um risinho para descontrair o ambiente, percebendo que a coisa tinha ficado feia. Ela disse, Ricardo, deixa de ser sensível, foi só uma brincadeirinha. Mas eu não estava para brincadeira, eu encostei bem perto do ouvido dela, o suficiente para todo mundo em volta ainda conseguir ouvir, mas que parecesse algo íntimo, sabe? Algo que ia direto na alma dela. A verdade é que a Sandra achava que me conhecia, só que ela não conhecia nem a metade do homem que eu me tornei enquanto ela estava ocupada demais olhando para o umbigo dela e para as fotos de viagem dela no Instagram. E o que eu disse para ela naquela noite foi só o começo do fim de uma mentira que durou muito tempo. Comecei dizendo uma coisa que ela nunca esperou ouvir de mim, uma coisa que mudou o tom da festa na hora. Olhei no fundo dos olhos dela com aquela calma, sabe, né? Quem já perdeu o medo. Todo mundo em volta parecia que tinha parado de respirar. Fabrício, coitado, estava com a mão no ar segurando o copo, parecia uma estátua. Encostei perto dela e disse, bem baixinho, Sandra, você tem razão. Pro tipo de mulher que você se tornou, eu realmente não sirvo. Nem uma mulher que vive de aparência, que só olha pro próprio rabo e que não respeita o homem que constrói a vida dela ia me querer. E sabe o que é melhor? Eu finalmente entendi que eu também não quero nenhuma de vocês. Cara, o rosto dela, ela foi do deboche pro susto numa fração de segundos. Ela tentou balbuciar alguma coisa, dar aquela risadinha nervosa para ver se as amigas compravam o lado dela, mas o clima já tinha azedado. Eu não parei ali, sabe? Eu disse, o mercado que você diz que está fechado para mim, na verdade, está cheio de gente que valoriza o que você aprendeu a desprezar. Enquanto você estava aí, preocupada com o filtro da foto, eu estava fazendo respeito lá fora. E o respeito, Sandra, não aceita desaforo. Eu virei as costas e saí. Eu não bati porta, não gritei, não fiz cena. Só peguei a chave da minha picape e saí fora. Eu lembro que o caminho de volta para casa naquela noite foi bem silencioso, sabe, para mim. Mesmo com o som alto do carro. Eu senti um peso saindo das costas, mas ao mesmo tempo uma tristeza danada de perceber que 20 anos tinha virado uma fumaça por causa de uma vaidade barata. Você já teve essa clareza, aquele momento que você percebe que a pessoa que você defendeu o mundo inteiro é a mesma que te daria um tiro pelas costas se isso rendesse algumas curtidas a mais? Cheguei em casa, entrei direto no nosso quarto e comecei a pegar o básico. Não queria levar a casa nas costas, queria levar a minha dignidade. A Sandra chegou uns 40 minutos depois, cuspindo fogo. Entrou no quarto achando que ia me dar uma bronca, que ia me dizer que eu fiz ela passar vergonha. Ela gritava, quem você pensa que é para falar assim comigo na frente dos meus amigos? Você me humilhou, Ricardo. Eu parei de dobrar a camisa, olhei para ela e dei um sorriso que ela não conhecia. Um sorriso de quem não tem mais nada a perder, sabe? Eu te humilhei, Sandra? Você passou a noite inteira dizendo que eu era um coitado que ninguém queria. Só confirmei que eu não sou o homem para sua plateia.
Agora dá licença que eu tô saindo. Ela ficou ali parada enquanto eu saía com 2 malas. Fui dormir num hotel ali perto da rodovia. Um lugar simples, que eu sempre ficava quando estava em trânsito. Naquela noite eu não preguei o olho. Eu ficava lembrando de cada vez que eu deixei passar um comentário maldoso, sabe? Cada vez que eu aceitei ser diminuído para não estragar o jantar, para não criar clima chato com os filhos. Ah, é os filhos, gente, eu nem falei deles. Isso é o que mais dói no homem, né? Tiago e a Bia. O Tiago tá com 22 anos, fazendo agronomia também, lá em Jabuticabal. A Bia tá com 19, faculdade de Direito. Esperei o dia amanhecer, chamei os dois para conversar num café. Eu não queria que soubesse de fofoca no WhatsApp. Sentei com eles, fui direto ao ponto. Contei o que aconteceu na festa, contei como eu vinha me sentindo um estranho dentro da casa. E sabe o que foi mais pesado? O Tiago me olhou com aquele jeito sério dele que puxou para mim e disse: pai, demorou. A gente viu o jeito que a mãe falava de você quando você estava no campo. A gente tentou avisar, mas você sempre defendia ela. Aquilo me quebrou. Eu achei que estava protegendo a família, mantendo o casamento, mas na verdade eu estava ensinando para meus filhos que era normal um homem ser tratado como capacho. A Bia chorou, claro, mas me abraçou forte. Ela disse que me admirava por ter tido o peito de dizer chega. Ficou decidido ali. Eles já são grandes, entenderam que o clima na casa ia ficar insuportável. Continuaram morando lá com a Sandra por um tempo, até as coisas se ajeitarem, mas a relação deles com ela nunca mais foi igual. Eles viram a máscara dela cair, sabe? Os meses que vieram depois foram uma batalha prática, do jeito que a vida é. Nada de filme ou felicidade, nada de felicidade, facilidade. Divisão de bens é um negócio que mostra quem é a pessoa de verdade. A Sandra, aquela que dizia que eu era sem graça, ultrapassado, brigou por cada centavo, cada beirada de terra que eu sonhei para pagar. Ela queria manter o padrão de vida de rainha de gado, sem nunca ter visto uma vaca de perto. Eu lembro de uma reunião com os advogados. Ela estava lá com uns óculos escuros gigantes, todo trabalhado no luxo que eu ainda estava pagando. O advogado dela começou a listar as exigências absurdas. Deixei ele falar por 10 minutos. Quando ele parou, olhei para Sandra e disse: você quer a casa? Fica com a casa. Quer os carros de passeio? Fica com eles. Só quero as minhas terras e meu maquinário. O que produz dinheiro fica comigo. O que gasta, você leva. Cara, a cara do advogado dela foi impagável. Ele tentou dizer que ela tinha direito a uma parte da produção, mas eu já tinha me precavido. Eu mostrei que nos últimos 2 anos, enquanto ela estava ocupada gastando, eu tinha reinvestido tudo na empresa em meu nome. Tudo dentro da lei, tudo declarado. Ela ficou com a carcaça do luxo, mas perdeu o motor que fazia aquilo tudo andar. A separação saiu, sabe? Foi um baque social em Ribeirão. As amigas dela sumiram todas em 3 meses. Quando a Sandra não tinha mais as festas bancadas por mim, quando ela teve que começar a controlar o cartão de crédito, porque o dinheiro não era mais infinito. Aquelas mulheres que riram de mim no churrasco deram as costas para ela. Ela descobriu do jeito mais difícil que o prestígio dela era alugado. Hoje, a Sandra mora num apartamento menor. Ela ainda tenta manter as aparências nas redes sociais, mas quem conhece sabe a verdade. Vive amargurada, tentando encontrar alguém que banque o estilo de vida dela. Mas os homens que ela procura, bom, eles não querem uma mulher que só sabe gastar e reclamar. E ela ficou com essa fama. Eles procuram exatamente o que ela não tem, companheirismo. E eu tô aqui, dirigindo minha picape nova, voltando de uma colheita que foi recorde. E eu me mudei para uma das fazendas, reformei a sede antiga e deixei do meu jeito. Tem cheiro de mato, barulho de bicho e tem uma paz que eu não sentia já há décadas. Ah, você deve estar se perguntando da Mariana. Sabe aquela Mariana, aquela cliente que eu mencionei? Então, a gente começou a se falar mais, mas não foi nada forçado, nada de vingança. Foi uma coisa de admiração mútua, sabe? A gente toma um café, conversa sobre a vida, sobre o trabalho, ela me respeita, ela entende quando eu chego sujo de terra. Em vez de reclamar do tapete, ela me traz um copo d'água e pergunta: e daí, como foi o dia? É uma diferença que você só entende quando vive. O Thiago tá trabalhando comigo agora, meu piá. O moleque é bom, tem olho pro negócio. A Bia vem passar uns finais de semana aqui, direto. Traz livros dela, estuda na varanda. Ela gosta muito de estudar e eles estão bem. Eles viram que o pai deles não era o coitado que a mãe pintava. Eles viram que o pai deles é um homem que sabe construir. E, mais importante, sabe a hora de derrubar o que tá podre para construir algo novo. Eu olho para trás e não sinto raiva da Sandra. Sinto um pouco de pena, sabe, para falar a verdade. Ela teve tudo e jogou fora por causa de uma ilusão. Ela achou que eu era o elo fraco da corrente, mas esqueceu que era eu que segurava o peso todo. Se você está passando por algo assim, se você ouve essas brincadeirinhas que te diminuem, que te fazem sentir que você não tem valor fora daquele casamento, escuta uma coisa, não acredita. Isso é tática de quem quer te manter preso para continuar aproveitando do que você oferece. Um homem de verdade tem valor em qualquer lugar.
desde que ele mesmo se respeite primeiro, ainda mais nos dias de hoje. Eu respondi para ela naquela noite e responderia de novo 1000 vezes. O silêncio que eu causei naquela festa foi o som da minha liberdade começando. E olha, nunca foi tão bom ouvir o barulho do motor e o silêncio da minha consciência. E você, já passou por uma situação onde sentiu que era o único que levava o barco nas costas e ainda era criticado por isso? Já teve que dar uma resposta à altura para alguém que você amava? Comenta aqui embaixo, cara, vamos trocar uma ideia. Sua história pode ser o empurrão que outro homem está precisando para retomar as rédeas da vida. Compartilhe essa história com aquele amigo que você sabe que está sendo cozido em casa ou cozinhado. Aquele cara que está murchando porque a mulher não dá valor. Às vezes um desabafo desses acende uma luz que estava apagada faz tempo. E se você é mulher e está ouvindo, pode acontecer o contrário também, muitas vezes. Às vezes o homem não te dá valor. Compartilha com a sua amiga. E se você gosta desse tipo de conversa real, de homem para homem, do canal Histórias ao Volante, sem frescura, sem enrolação, se inscreve nesse canal. Eu estou sempre por aqui, ao volante, lembrando das estradas que eu já passei e das lições que a poeira me ensinou. A gente se vê na próxima estrada. Valeu por ouvir até aqui e um abraço.